Dizem que certo mesmo nessa vida só duas coisas, a morte e os impostos. Mas tem ainda uma outra, as notícias sobre enchentes no Brasil, principalmente na região sudeste. Vêm as chuvas de verão, começam as tragédias. Carros boiando nas avenidas, pessoas levadas pela correnteza, encostas desabando, ruas inteiras arrasadas. Bilhões em prejuízos materiais, milhares de desabrigados, centenas de mortos. Meu Deus! A legislação que previa a reserva daquela área para proteção, na verdade, teve um efeito exatamente o contrário. Tem vários fatores que muitas vezes levam o poder público a fechar os olhos. Interesses políticos, interesses de terras, enfim. O Brasil ainda não possui um plano nacional de gestão de risco e resposta a desastres. E se as notícias são sempre as mesmas, por que isso se repete? Ainda mais se sabemos a época do ano em que as chuvas são mais intensas, quais são os locais mais afetados e quais as consequências para a população. A Comissão de Meio Ambiente do Senado realizou uma audiência pública que trouxe esse assunto em discussão. A gente já viu antes. O interessante é que a gente já viu tudo isso antes. Já viu barragem romper, já viu cidade se alagar. O país está necessitando de fatos concretos para dar a volta, né? Não é possível que a cada ano nós só tenhamos uma certeza. Aquela rua que eu sei que inunda, vai inundar e vai ser pior do que a do ano passado. Por mais dinheiro que coloquemos, por mais conhecimento que nós acumulemos. Isso não é normal, não está certo. Tomar providência de emergência depois que o fato acontece, eu acho que é a ineficiência de uma gestão municipal ou de um governador. Estamos aqui para discutir justamente, mais uma vez, um tema que se discute sempre. Muitas das cheias, das inundações que nós temos na nossa cidade são conhecidas, são até esperadas. A gente já sabe qual é o dia ou o mês propício às chuvas, sabe quais são os locais que vão chover e, como o senador disse, evitamos alguns caminhos que já sabemos que irão encher amanhã quando chover. Falta de fiscalização, ausência de planejamento urbano, poucos investimentos, mudanças climáticas. Os problemas são muitos e vêm todos combinados. E as previsões não são as melhores. Os períodos de estiagem vão se alongar e os eventos extremos vão se tornar cada vez mais frequentes, porque um volume de chuva vai cair, o volume de chuva aumentando e caindo num menor espaço de tempo, a vazão aumenta. Conseguiram medir, né, um aumento médio nos estados do Sudeste de 0,3 graus por década, ou seja, nos últimos 30 anos da pesquisa, se a gente botar mais os 10 que já se passaram, já teremos praticamente 1,2 graus em média de aumento no Sudeste. Esses são dados extremamente assustadores. Quer dizer, não adianta nós termos um bom serviço de meteorologia, um bom sistema de alerta de um desastre, se nós não tivermos em conta a vulnerabilidade que a população está exposta. Os desastres climáticos no Brasil ganham uma proporção ainda maior por força de um problema recorrente do país, a falta de planejamento. E isso é ainda mais grave na periferia das grandes cidades. Porque quando a gente faz obra de engenharia somente visando contenção de costa despregada de um plano urbano adequado, a gente corre um risco enorme de jogar dinheiro no lixo. Uma encosta numa favela, numa comunidade, tem uma determinada vulnerabilidade que a mesma encosta ocupada de forma adequada, por exemplo, bairro Alto Pinheiros, Alto da Lapa, lá em São Paulo, um bairro chique, mas de encostas íngremes. A quantidade de gente que morre com soterramento lá é muito menor que morre no Paralisópolis, no Heliópolis, na Jardim Ângela, porque a vulnerabilidade é menor. E planejamento implica em estatística, e tem estatística até para chuva. Porque tem aquela chuva que cai uma vez a cada mês, mas tem uma chuva mais forte que cai só uma vez por ano. E outra ainda mais forte, que cai uma vez a cada 5 anos. E mais outra e assim por diante.
Mas uma obra de engenharia urbana deve ser projetada para suportar qual quantidade de chuva? Um projeto, para ser aprovado, a ética da engenharia exige que você faça para defender 25 anos. Ou seja, se chover uma chuva de tempo de recorrência de 25 anos, não deve ter alagamento nenhum, nem em cima do asfalto. Entre as sarjetas não deve sobrar água, porque as chuvas são feitas, a macrodrenagem, é feita para suportar uma chuva de 25 anos. Portanto, ela pode ter alguma consequência para 40 anos, mas tem que ser uma consequência absolutamente leve. Numa bacia urbana, como a velocidade de escoamento é muito maior devido à impermeabilização, devido à velocidade com que a água chega no curso d'água, as vazões percebidas nos cursos d'água são significativamente maiores. Então, essa combinação de um volume maior de chuva com um tempo maior de chegada dessa chuva no curso d'água, certamente vai fazer com que a gente enxergue situações como aquelas com uma frequência cada vez maior. A falta de planejamento não é um desafio só aqui no Brasil. Alcança também outros países em desenvolvimento, a ponto de chamar a atenção da Organização das Nações Unidas, a ONU, para o tema. Nós todos entendemos que um evento meteorológico extremo é uma ameaça. Mas existem também as ameaças sociais. E essa terminologia da ONU, que vai ser aprovada pela Assembleia Geral da ONU agora em 2020, vai adotar também como uma ameaça o planejamento urbano ou a falta de planejamento urbano. Isso vai ser uma nova terminologia que as Nações Unidas vão ter. E se o planejamento é falho, o que falar das leis? Por que elas não atingem o objetivo final, que é evitar as tragédias e os desastres? E tem ainda as lacunas legais, que são as que mais preocupam. Em 2012, o Brasil lançou um Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres. Eu desafio todos os senhores a colocarem as suas assessorias para encontrar o documento que significa o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres. Os senhores não vão encontrar nada mais do que um PowerPoint. Nós temos hoje uma lei, a Lei 12.608, que regulamenta o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Essa lei precisa ser regulamentada, ela ainda não foi regulamentada. Mas o Brasil ainda não possui um Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres. E eu, assim como o senhor, também me coloco à disposição dessa comissão e do Senado para auxiliar no trabalho e elaboração desse plano, porque eu acho que essa é uma das contribuições que nós podemos dar para as gerações futuras. Nós estamos falhando muito, embora tenhamos leis que parecem razoáveis. Eu, quando olho a lei, eu não sou expert, não quero me arvorar em qualificar a nossa lei, mas a minha santa ignorância parecem adequadas, parecem lógicas. E, portanto, é razoável imaginar que elas devessem fornecer alguma ajuda, algum crescimento, alguma melhora para a sociedade e para as cidades. E não é o que está ocorrendo. Portanto, temos aqui uma lei que aparentemente é boa, mas com alguns desvios que precisamos sentar para discuti-los. A lei de uso e ocupação dos solos em São Paulo, a lei de proteção dos mananciais de 1976, se não me falha a memória, tornou boa parte dos solos da região, das bacias das represas Guarapiranga e Billings em São Paulo, impossíveis de serem ocupadas, porque eram áreas de preservação, deveriam ser preservadas, porque eram os mananciais, era da onde a população de São Paulo beberia água. Certo. Pronto. Então, não sendo possível ocupar, os proprietários tornaram ou consideraram aquela terra devoluta, já que eu não posso usar, não posso ocupar de forma nenhuma. Então, eu não vou fazer nada com isso, deixa. Na mesma época, houve um movimento migratório extraordinário, porque São Paulo virou a máquina do Brasil, a indústria. Então, um monte de gente indo para São Paulo sem ter onde morar. E um monte de terra sem ter ninguém para fazer nada com ela, que era para ficar preservada. Mas sem poder de fiscalização, aquela preservação não aconteceu. E a legislação que previa
a reserva daquela área para proteção, na verdade, teve um efeito exatamente o contrário. Acima de tudo, nós temos que educar aqueles que comandam, que têm a possibilidade de desenvolver, de trabalhar políticas públicas e, acima de tudo, a questão de fiscalização. Os órgãos de fiscalização, eu super respeito a todos eles. Sei que trabalham no limite, muitas vezes, falta estrutura, falta orçamento, mas essa questão da fiscalização, nós temos que estar em cima, porque aquelas pessoas se instalam ali em Costa, gente, é ali que o Estado tem que estar orientando essas pessoas a não estarem ali. E, muitas vezes, elas não têm para onde ir, realmente ficam ali. Mas o governo tem que coibir. Eu não sei que tipo de procedimento nós vamos ter que tomar. E o que dizer dos prejuízos? A cidade de São Paulo tem um prejuízo médio anual de 750 milhões de reais. Só nas vendas a varejo, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, estima uma perda de faturamento de 123 milhões de reais na cidade, em decorrência das chuvas fortes deste ano. Já em toda a região sudeste, a CNC calcula um prejuízo de 203 milhões. E no mundo todo, segundo a ONU, prejuízos somam 270 bilhões de dólares por ano. Eu tenho uma certeza. Depois de 150 anos de república, onde não cumprimos, não fizemos o nosso dever de casa, as cidades estão piorando, não vamos encontrar a solução para o ano que vem. Ou seja, qual é a hipótese de 2021 ser resolvida? Zero, absolutamente zero. Precisaremos outros 150 anos para botar as coisas nos eixos. Eu acho que uma coisa a gente pode assumir um compromisso, todos nós, que seria o seguinte: não piorará. Nós faremos regras de tal maneira que o futuro, o 2021, não será pior que 2020. A menos de São Pedro ficar zangado, mas fora isso, não será pior. Mas eu tenho que ter mais, eu tenho que recuperar o tempo perdido, porque 2020 não está bom. Então, como é que eu corrijo os erros do passado? Essa é uma difícil solução. Será que é isso mesmo? As tragédias se acumulam e vamos continuar a contar morte sobre morte a cada chuva que cai nas grandes cidades? Bem, tem gente que acha que a situação já melhorou. A tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, quando mais de 1.000 pessoas perderam a vida, levou o governo federal a criar um sistema de prevenção de desastres. Em 2011, choveu significativamente numa determinada noite na região serrana do Rio de Janeiro, que atingiu 7 municípios, numa área de 2.300 quilômetros quadrados, com uma população de aproximadamente 700 mil pessoas, do qual metade dessa população foi atingida e mais de 1.000 pessoas perderam a vida. Em 2020, a chuva não se restringiu a uma noite. Apenas na cidade de Belo Horizonte, entre o dia 1º de janeiro e o dia 29 de janeiro, choveu mais de 50% da chuva esperada para todo o ano. Toda a região sudeste atingida abriga uma população de aproximadamente 15 milhões de pessoas. E o número de mortes não chegou a 100. Quer dizer, um evento meteorológico de muito mais impacto que o evento de 2011 causou menos fatalidade. Então, eu só queria fazer uma reflexão positiva de que, de alguma maneira, o Brasil evoluiu, porque houve um sistema que não havia em 2011. E esse sistema, o que ocasionou o desastre de 2011, foi o desastre que deu origem ao CEMADEM. O CEMADEM ele foi criado logo após o desastre da região serrana do Rio de Janeiro, porque o governo federal se deu conta que até 2011, tudo que no Brasil existia para tratar com desastre era de ações humanitárias e resposta. Não havia nenhuma ação do governo federal para tratar com as condições que levam ao desastre, para conhecer os processos que deflagram os desastres, para tentar fazer a prevenção e a antecipação e a emissão do alerta. Então, o CEMADEM foi criado para isso. Com esse evento de 2020, pela primeira vez, as instituições que trabalham com todo o sistema de gestão de risco atuaram de maneira conjunta.
E isso talvez explique por que o impacto agora foi menor do que o impacto de 2011. E o que faz o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM? E o que vem a ser um sistema de alerta? O CEMADEM, em primeiro lugar, não é uma instituição de meteorologia. Nós não fazemos previsão de tempo. Até mesmo porque um evento meteorológico extremo não necessariamente se traduz em desastre. A gente pode ter, por exemplo, um evento meteorológico extremo no meio do oceano e isso não tem nenhum impacto. O desastre é o impacto que o evento meteorológico extremo causa. Então, o CEMADEM foi criado com a seguinte concepção. Primeiro, vamos definir quais são os municípios no Brasil que têm histórico de desastres, que têm áreas de risco aonde o desastre pode acontecer. Depois vamos fazer um mapeamento dessas áreas de risco. Depois vamos determinar uma rede observacional para tentar fazer o monitoramento dessas áreas de risco e, finalmente, definir qual é a equipe multidisciplinar que tem que trabalhar num centro com essa lógica. E você já cadastrou seu celular para receber avisos da Defesa Civil sobre possíveis eventos climáticos, como, por exemplo, uma tempestade? Muita gente já fez isso. Mas o que pouca gente sabe é que um aviso meteorológico é só uma das partes de um sistema de alerta. É preciso também, além da emissão do aviso, saber qual é o risco, educar a população e ter uma resposta imediata das pessoas. Um sistema de alerta tem 4 pilares. Qual é o primeiro pilar? O conhecimento do risco. Se a população não tiver conhecimento do risco, ela não vai estar preparada a responder a um desastre. Por exemplo, em 2011, no município de Nova Friburgo, 40 pessoas perderam a vida no centro da cidade, numa região que não é vulnerável, porque elas não tinham o conhecimento do risco. O segundo, é necessário ter um sistema que faça o monitoramento e que faça a emissão do alerta. O terceiro, a comunicação e a educação. Se a comunicação do alerta não for adequado, ele não vai servir para nada. E terceiro, se a população não for educada para receber o alerta e para se preparar para o futuro, isso também não vai servir para nada. E o quarto pilar é a resposta. Então, esses 4 componentes fazem parte de um sistema de alerta. E o Brasil, de 2011 para cá, está evoluindo. Eu acho que nós não estamos evoluindo, talvez, com a velocidade que a gente gostaria de evoluir. E quais seriam as soluções? Algumas nós já mostramos aqui, como a regulamentação das leis, a efetivação para valer do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres e também a criação de um pacto para que 2021 não seja pior do que 2020. Mas os problemas das enchentes já se tornaram tão recorrentes que talvez seja a hora de olharmos para ideias novas. Nós tivemos aqui uma grande discussão no governo federal, alguns meses atrás, de como garantir que as barragens ficassem íntegras no futuro. Eu fui à ANA uma vez e sugeri à direção da ANA o seguinte: por que não obriga o seguro? Em vez de contratar 500 mil pessoas fiscais e ficar um monte de pessoas com a mesma possibilidade rápida que não tem depois da verificação se foi bem regulado ou não, por que não institui que todas as barragens têm que ter um seguro numa seguradora cujo ressegurador esteja em Londres? Quer dizer, ou seja, não pode ser uma seguradora ruim, tem que ser uma seguradora razoavelmente bem. Por quê? Porque se a seguradora tiver que pagar, ela vai acusar os defeitos. Ela não vai permitir. O melhor fiscal que pode haver é o bolso do segurador. Da empresa seguradora. Essa solução, não estou inventando, essa solução é adotada no mundo. Foi recentemente adotada na Noruega e foi belíssima o resultado. Uma pequena cidade que é rica, Noruega, quis fazer teve um acidente de cheias extraordinárias. E como todo mundo lá tem seguro, acionou a seguradora. A seguradora recolheu, teve que pagar tudo. Foi a prefeitura e o Estado, sei lá, enfim, as autoridades que lá são pertinentes, e disse: olha, eu tive um prejuízo monstruoso. Vocês, Poder Executivo, me deem uma resposta. Como é que é? Vou ter outro? Como é que vai ser isso?
a seguradora meio que obrigou, entre aspas, a prefeitura a fazer gastos muito maiores para proteger aquela população. A gente prepara muito pouco o nosso povo para desastres. Muito pouco, né? A gente tem que se preparar mais. O trabalho de preparação é um trabalho logístico, de atendimento à população. Geralmente é a cargo da Defesa Civil. Num país onde, ou numa região, onde normalmente acontecem desastres ambientais, naturais, Japão, por exemplo, a população toda está preparada para o desastre. Quando soa um alarme, soa um alerta, todo mundo sabe para onde correr, onde se abrigar, todo mundo sabe quem procurar, quem vai comandar quem. O CEMADEM emite um alerta. Esse alerta chega na Defesa Civil do município. Aí tem uma dificuldade. A Defesa Civil do município vai levar aquela população afetada para onde? E aquela população afetada vai se virar como? Nós precisamos, primeiro, melhorar os nossos sistemas de alerta, porque quando a gente emite um alerta que funciona, ele é extremamente positivo. Mas quando a gente emite um alerta que dá um falso negativo, né? Vai acontecer um acidente, esse acidente não ocorre. Vai acontecer um deslizamento, o deslizamento não ocorre. Esse falso positivo causa na população uma quebra de credibilidade no sistema de alerta. E isso é terrível. Então, além de termos o sistema de alerta cada vez mais calibrado e, portanto, com possibilidades menores de um falso positivo, precisamos agir, eu acho que como sociedade, na educação da nossa população, principalmente na educação dessa população vulnerável de milhões de pessoas que vivem em área de risco, como se preparar para o acidente. É aí que eu acho que a gente tem que atuar fortemente para evitar mortes, né? Mudança de cultura, mudança de educação, de postura. Nós não podemos esquecer que, por mais que tenha essa dificuldade da população, na educação da população, historicamente, então vou corrigir, historicamente, a gente sabe que faltou também um olhar da área pública, do setor público, dos gestores públicos. Sabe por quê, gente? Porque não é de hoje que cai nos mesmos lugares, tem gente ali, vão caindo. Então, assim, faltou um olhar de alguma fiscalização ali, que está vendo uma construção crescer, e vem uma chuva, pum, caiu. Daqui a 5 anos, naquele mesmo lugar, naquela mesma região, você vai ver uma família morrendo. Então, isso quer dizer que alguém se omitiu, alguém não fiscalizou. Eu acho que é o gestor público. Então, você pode trocar de prefeito, você pode trocar de governos, mas todos são culpados, sim. As cheias da cidade de São Paulo vêm, não só, mas vem muito do Alto Tietê. O Alto Tietê tem lá 2 grandes reservas, que é Piratininga e Fonte Nova. Acima disso tem o município de Salesópolis. Se Salesópolis fosse um município perfeito no que diz respeito ambientalmente perfeito, de modo que ele não passasse as cheias para baixo, São Paulo se confortaria com isso. A pergunta é legal no sentido de lei, e é correto, é bom que São Paulo indenize o município de Salesópolis para que ele faça lá coisas que já não são mais possíveis serem feitas na cidade de São Paulo, que está inteiramente ocupada. Salesópolis tem vaga, tem área ainda aberta, ele pode criar uma contenção de cheia que vai ajudar São Paulo, mas que tem que ser... Quem é que é o beneficiário? É o paulistano. Então, ele tem que pagar e ainda por cima tem que indenizar o uso de solo, a perda de IPTU que Salesópolis possa ter. Esses conceitos são conceitos que eu acho que merecem uma atenção nossa, de como reverter a situação. Porque o melhor prefeito do mundo não conseguirá sozinho reverter o problema da cidade de São Paulo. Em audiências públicas como essa, a gente percebe que o parlamento e a sociedade podem e devem trabalhar juntos e encontrar soluções para os problemas causados pelas enchentes. Se você curtiu o programa, compartilhe. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão.